Nona rodada da Série A, de clássicos e de grandes jogos também. Vamos colocar na tela aqui. Antes eu peço aí a forcinha de vocês, né? Sempre para fazer inscrição aqui no nosso canal, seja o canal de cortes ou o canal de lives, né? Tá assistindo em um? Vai lá no outro rapidinho, se inscreve lá também. O link para todas as nossas redes está aqui na descrição, certo? Ou da live ou do vídeo, né? Onde você estiver assistindo. E o like também, muito importante aí pra vocês, né? Pra gente, na verdade, né? É muito importante vocês darem o like nos nossos vídeos pra gente ficar em alta aqui dentro da plataforma. Mas vamos lá, vamos ver a nona rodada do Campeonato Brasileiro, que já de cara tem um Ceará Sport, né? Com carinha de Copa do Nordeste também, essa rodada da Série A, né? Não só Ceará Sport, a gente tem um Bavi aqui. Então, olho aí nessa rodada, né? Clássicos e grandes jogos. Então vamos lá. Ceará Sport, gente. O Sport vem numa crise que se arrasta há muito tempo, né? Não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Já são 8 rodadas sem vitória. E nesse jogo aqui vem mais um, eu acho, tá? Nesse jogo aqui, acho que vem o Ceará forte e... Ceará bem, né? Na tabela de classificação. Olha o Ceará lá em cima, né? Sexto colocado. Então, pra mim, é Ceará nesse jogo contra o Sport. Vasco e Fortaleza jogam amanhã às 6h30 da noite. Acho que o time do Fortaleza... cara, eu iria na equipe do Fortaleza. Eu tenho essa torcida pela equipe do Fortaleza. Mas apesar de torcer bastante, eu entendo que o Fortaleza é um time que ainda não se encontrou muito na temporada. O Vasco também não, né? Então, o Vasco contra o Fortaleza aqui agora, vou de empate nesse jogo. Fosse na casa do Fortaleza, talvez até eu poderia colocar mais fichas aí na equipe do Fortaleza. Mas fora de casa, em São Januário, eu acho que o Vasco ganha um pouco de força. Mas eu ainda acho que o Fortaleza é mais time do que o Vasco. Então eu iria de empate nesse jogo, tá? Mas assim, acho que são dois times que ainda não se encontraram 100% na temporada. Pode ser que não se encontrem ou pode ser que embalem em algum momento, tá? Acho que o Fortaleza tem mais potencial para isso, mas nesse jogo agora, acho que as duas equipes não têm muita diferença de nível de futebol não, né? O Fortaleza com 3 pontos a mais do que o Vasco, né? Bem à frente ali na tabela, mas que a gente observa o futebol aí da equipe do Fortaleza, conquista bons resultados, mas às vezes tropeça e tal. Então é um time que oscila muito, né? Então, para esse jogo aqui, eu vou de empate mesmo. São Paulo e Grêmio. São Paulo é o time que mais empata nesse campeonato, né? Tem 6 empates aqui, então assim, os segundos times em questão de empates, tem 4 empates, Fortaleza e Mirassol. São Paulo então é o rei dos empates nessa temporada. Isso pode atrapalhar o São Paulo na tabela de classificação. Olha aqui, fica atrás de Grêmio, Vitória e Internacional na tabela, né? Mas assim, eu acho ainda que o São Paulo tem mais time do que o Grêmio. E acho que nesse jogo eu colocaria favoritismo para o São Paulo, certo? Acho que para mim o São Paulo aqui favorito contra a equipe do Grêmio, beleza? Corinthians e Santos, olha aí, clássico, hein? Corinthians e Santos jogando já no domingo, mais um clássico aí nessa rodada. O Corinthians, ele acho que é favorito contra a equipe do Santos, tá? Corinthians, pra mim, é favorito nesse jogo. Joga em casa. E o Santos também vem bem mal, né? Das pernas. O Corinthians aqui, 10 pontos, né? Na 10ª colocação. E o Santos com 5 pontos lá embaixo na tabela de classificação. E assim, lembrando que depois disso vem Copa do Brasil, né? Então, os resultados dessa rodada também, eles podem influenciar aí no moral das equipes para a Copa do Brasil. Então, nesse jogo aqui, eu creio que vai dar Corinthians, certo? O Santos aí vive a expectativa do retorno do Neymar, vai poder jogar na Copa do Brasil, vai viajar para Maceió. Complicado, mas para esse jogo aqui, acho que dá Corinthians. Bavi,
Olha o Bavi aqui, né? O Vitória que consegue dar uma escapada boa da zona do rebaixamento, né? Consegue bons resultados aí, conseguiu um bom resultado, né? Na verdade, a equipe do Vitória não vem com um retrospecto tão ruim não, né? São 8 pontos nos últimos 15, mais de 50% de aproveitamento. Então, bom momento aí também da equipe do Vitória. Venceu a última rodada, ganhou um pouco de respiro, sai da zona do rebaixamento e acho que o time do Vitória vem empolgado para esse clássico. Mas o Bahia, creio que tem mais time, né? Não vem também fazendo perdeu na última rodada, perdeu os 2 últimos jogos da Libertadores, então o Bahia vem meio que balançado aí, né? Mas é um time que no Campeonato Brasileiro tem conquistado ali seus resultados. Eu acho que o Bahia é favorito nesse clássico. Mas clássico é clássico, né? Veja aqui, se o Vitória ganhar esse clássico, vem pra mesma pontuação do Bahia, pô. Sabe? E ultrapassa, na verdade, o Bahia, né? Porque se ganhar, aumenta o seu saldo de -2 para pelo menos -1. E o Bahia, perdendo, diminui de -1 para pelo menos -2. Então o Vitória precisa só ganhar do Bahia para ultrapassar o Bahia na tabela de classificação. Então vê o salto que o Vitória pode dar, sabe? Mas eu acho ainda que o Bahia é favorito. Juventude e Fluminense. Pô, o Fluminense vem bem no Campeonato Brasileiro, né? O Juventude não vem tão bem assim. Olha o Fluminense aqui também, aqui em cima, né? Quinto colocado ali, 13 pontos, a equipe do Fluminense. Vem surpreendendo também, né, o Flusão. Não achei que ia fazer um bom início, um início tão bom assim, na verdade, né? Não achei, não imaginei. Mas, mesmo fora de casa, eu acho que Fluminense aqui favorito contra a equipe do Juventude. Flamengo e Botafogo jogando às 6h30. Aqui é Flamengo favorito, né? O Botafogo no Campeonato Brasileiro ainda não disparou, né? Não engatou, o que era algo que a gente via acontecer com frequência no Campeonato Brasileiro. O Botafogo mal no início das competições, no início da temporada, no Carioca principalmente, mas quando chegava no Brasileiro o Botafogo disparava, né? Dava um salto e ia lá pras cabeças. Até agora, nada. E o Flamengo tá aqui nas primeiras colocações, né? Tá aqui como segundo colocado, passou o Bragantino, então, pra mim, Flamengo favorito aqui. Ganhou ontem, né, na Libertadores, então vem empolgado pra esse clássico no domingo. Bragantino e Palmeiras, é clássico? Não, né? Mas olha o Bragantino jogando aí no estádio novo, entre aspas. O Bragantino reformou o estádio de Bragança Paulista, né? Eu mostrei aqui na live, inclusive, né, o react lá do antes e depois do estádio, né? O time-lapse lá da reforma do estádio municipal de Bragança Paulista, onde o Bragantino vai mandar os seus próximos jogos, nos próximos meses, nos próximos anos, enquanto o Nabi Abichedi, que é o estádio de propriedade do Bragantino, está sendo transformado, está sendo reformado para fazer uma arena, né? Então o Bragantino reformou lá o estádio da cidade para poder ter uma casa enquanto o estádio do Bragantino fica pronto, do Red Bull Bragantino, né? O Nabi Abichedi vai virar uma arena, então assim, a cidade de Bragança Paulista ganhou em dobro, né? Porque era um estádio municipal que tinha lá a sua arquibancada, tinha lá o seu espaço, mas não tinha toda a estrutura que o Bragantino investiu para ter agora. Então, é só buscar no nosso canal de cortes, certo? Tem o vídeo mostrando lá como ficou o estádio, né? E como era antes e como ficou. Então, a cidade de Bragança Paulista ganha um novo estádio, né? A população, a prefeitura, né? O município de Bragança Paulista ganha um novo estádio bem reformado, moderno e muito bonito, né, para a cidade, né, que agora o Bragantino vai utilizar, deve ter feito essa parceria de um arrendamento ali do estádio, né, para ser propriedade dele durante esses anos. Depois que o Nabi Abichedi ficar pronto, aí eles devolvem para a prefeitura e a prefeitura faz o que bem entender, certo? Então é interessante aí essa estreia do Bragantino nesse Cícero de Souza Marques, que é outro estádio da cidade de Bragança Paulista, né? E joga logo contra o Palmeiras, certo? Dito tudo isso, empate nesse jogo. Bragantino e Palmeiras estão lá separados por 2 pontos, Palmeiras 19, Bragantino 17, vai ser um bom jogo de se assistir. Dou favoritismo a ninguém aqui, tá?
Dou um empate nesse jogo. Se fosse na casa do Palmeiras, eu acho que eu ainda iria de Palmeiras. Mas na casa do Bragantino eu vou de empate. Mas vai ser um jogaço. Jogão. E pra fechar a rodada, mais um clássico. Clássico Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro jogam no domingo às 8h30 da noite. E o Internacional joga com o Mirassol no domingo às 8h30 da noite também. Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Atlético, ele não vem fazendo uma grande temporada, né? Não tá tão longe assim do primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro no Brasileirão vem fazendo um grande campeonato. Claro, gente, é clássico. Claro que o Atlético pode vencer a equipe do Cruzeiro, mas pelo momento atual, pela fase atual, eu acho que dá Cruzeiro, até porque também tem o mando de campo nesse clássico, né? Então, acho que isso deve favorecer a equipe do Cruzeiro e eu acho que é favorito, né? Creio que vença esse primeiro clássico entre os dois no Campeonato Brasileiro. Internacional e Mirassol, até também pela posição dos dois na tabela, não dá pra gente afirmar muita coisa, né? O equilíbrio eu acho que bate neles dois. O Internacional eu achei que teria um time bem mais consistente no campeonato, bem mais forte, brigando pelas primeiras posições, brigando por vaga na Libertadores, mas não é isso que a gente vê acontecendo. Então, até também pelo Mirassol ser um time que tem empatado bastante, eu vou de empate esse Internacional e Mirassol, certo? O Mirassol tá surpreendendo bastante nesse começo de campeonato, né? Então, eu iria nesse jogo aqui de empate também, tá? Mas é isso. Série A do Brasileirão na tela pra vocês aqui.